Fatores humanos, a madrasta. Bom, eu já falei isso quando eu falei do padrasto, mas eu vou repetir, né, que em uma composição familiar, você sempre tem dois referenciais que são, do meu ponto de vista, importantes para a formação do filho. Um é o referencial de mãe e o outro é o referencial de pai. O de mãe, porque a mãe ela não só representa, como eu já disse antes, né, quem deu origem, né, mas é o papel de mulher, o papel de esposa, né, e isso é uma composição importante para o filho que está recebendo essa informação. E o pai da mesma forma, porque o pai ele não só representa o pai, né, o amparador pai, né, o homem, o marido, né, mas essa composição na relação com a mãe e com o filho são uma relação muito importante, né, uma relação de constituição de estrutura emocional. Bom, mas aí, um belo dia, qualquer coisa que aconteça, né, eu acho até interessante, né, porque hoje os casais, eles acabam por ter um relacionamento, né, para se constituir como casal tão rápido, que depois a coisa não vai em frente, né? É o impulso mesmo, o impulso que eu considero adolescente, às vezes até infantil, né? E que depois você tenta manter através de muitas explicações. Mas estão lá, né? O pai e a mãe, e aí, por algum motivo, a mãe não está mais no relacionamento, e o pai fica só e arruma uma companheira que seria a madrasta. Daí, agora vamos voltar o foco para a madrasta. A madrasta vai ocupar o espaço de mulher na vida do filho, né? Quando eu falo filho, eu estou falando dos filhos, né? Que pode ser um homem ou uma mulher, não importa, né? Mas homem ou uma mulher é muito engraçado, né? Um garoto ou uma garota, um menino ou uma menina. Aí assim, essa mulher, ela ocupa um espaço. Qual que é o espaço visto pelos filhos ou pelo filho? É o espaço de alguém que está entrando ali e deveria cobrir o lugar da mãe, né? Só não pode cobrir o lugar da origem. E a gente precisa entender isso, né? Porque fala, não, mas agora ela é a mãe, não. Eu vejo que a relação pai é diferente da relação mãe. A mãe ocupa um espaço maior, do meu ponto de vista, porque ela deu origem. O espaço da origem não dá para você cobrir. Dá para você cobrir o espaço do relacionamento, do afeto, do carinho, do acolhimento. O espaço de mulher dá para você cobrir. O espaço de esposa dá para cobrir, né? Porque se a mulher, essa madrasta, tiver maturidade suficiente e na relação, porque ela não só foi escolhida, né? Ela escolheu também esse companheiro. Se ela consegue lidar muito bem com isso, provavelmente ela vai passar para o filho uma situação de referencial muito forte, né? Porque o filho vai aceitar, né? Os filhos aceitam uma pessoa quando ela tem um comportamento que eles veem que constitui, né? Que os constitui. E eu acho muito forte isso, né? Porque uma atitude muito positiva da mãe, muito decente, muito honesta, muito firme, né? Passa tanto para o filho quanto para a filha essa situação, né? Eles acabam sendo firmes. E eu vejo, não só isso no caso da madrasta, mas do padrasto também, que eu nem falei, mas eu acho que é importante a gente falar, é que quando a mulher madrasta, ou mesmo o pai, né, tem um posicionamento muito claro do sim e do não, a constituição da pessoa fica muito melhor.
Isso é fundamental. Eu sempre digo que a nossa personalidade, ela se constitui nisso, sabe? De você dizer sim quando você quer dizer, não é para satisfazer o outro, não. Quando você quer dizer. E dizer esse sim não é dizer com raiva, com desleixo, não é nada disso. É dizer o sim tranquilamente. Porque, da mesma forma, se você disser o não, ele não pode ser um não com carga, tem que ser um não, né, com tranquilidade. Olha, eu não quero isso, né? Você não fala não para ofender o outro, não fala não para tirar o outro do teu espaço, nada disso, né? O teu não é um não de que aquilo para você não é algo que você vai querer naquele momento, né? Mas se a madrasta consegue se posicionar muito bem na relação, eu digo isso porque como a mulher acaba ficando mais próxima do filho, ela tem que dar o exemplo desse relacionamento. Se ela conseguir fazer isso, vai ser um sucesso total, né? Porque ela vai se posicionar com o filho, e ela vai ter dificuldades com o filho, porque depende da idade do filho, ele pode ter muita resistência com a mãe. Então ela vai ter que fazer o percurso, que é o percurso dos meandros emocionais do ser humano, né? Para poder mostrar que ela os aceita, que ela é carinhosa, né? Que ela acolhe ao mesmo tempo que ela tem firmeza, sabe, ela coloca os limites adequados para o outro, para o filho, para ele ter essa visão, né, de que ele mesmo precisa determinar alguns limites para poder conviver nesse mundo. Isso, do jeito que eu estou falando, parece uma utopia, porque eu estou falando o lado bom da madrasta, né? Então, tá tudo bem, esse seria o lado sucesso total, né? O lado não muito bom seria quando a madrasta, e não existe uma relação em que a pessoa não faça a coreografia, né? Aliás, a coreografia de um relacionamento começa logo nos primeiros momentos do encontro, né? Porque você você faz uma maquiagem danada para o outro te aceitar tudo, né? E quando a madrasta ela tem muitas dificuldades e não aceita os filhos, é óbvio que ela também deve ter algum nível de não aceitação de si mesma e talvez de não aceitação do companheiro. Precisa ver se ela não tem características depressivas, de carência muito alta, sabe? A pessoa não é uma pessoa regredida à infância, tem pessoas que são muito infantis, né? Não só madrasto, o padrasto também, né? Estou falando, eu acho que a gente tem que enxergar isso. De repente o filho não pode fazer nada, e aí o filho vai ficando revoltado, e a história que ela conta para o pai é diferente da que o filho está contando, o filho vai ficando sufocado. Essas coisas todas, né? Que eu vejo que são muito sérias, porque vai com certeza afetar o crescimento do filho, né? A madrasta ela tem que seguir, ela tem que ter parâmetros, tem que ter, eu vejo que uma organização interna que ela possa passar para o filho, né? Mesmo que não seja o filho dele, né? Dela, né? Que seja enteado, não importa. Na hora que ela entra na família, ela tem que falar, olha, vamos conversar aqui, vamos lá que eu vou te dizer como é que eu vou agir com você, como é que a gente tem que agir para ser mais felizes, né? Dizer se gosta do pai, o quanto gosta, o que ela quer fazer para ajudar esse pai, né? Isso é uma relação, gente. Relação tem que ser feita com carinho, com bom humor, né? Com disposição, com vontade, né? Não pode ser uma coisa fria. E se ela não consegue fazer isso, com certeza ela vai faltar como referencial e vai piorar a situação, porque o primeiro referencial, que era a mãe de origem, já não está mais no espaço. A segunda, se ela é mal-humorada e tudo mais, aí a coisa fica muito ruim, né? Porque ele começa a ter uma dificuldade. Se for homem, tem uma dificuldade com mulher. Se for mulher, tem dificuldade também na relação com essa figura feminina, né? Porque isso tudo que eu estou falando não é uma coisa só para uma pessoa assistir, né? É para que tanto o pai assista, a mãe assista, o padrasto assista, a madrasta assista e tomem consciência
da repercussão que eles causam numa família quando eles não estão organizados e talvez até precisem de uma ajuda psicológica para poder lidar com essa situação, né? Isso é uma coisa fundamental na nossa vida, né? A gente aprender a lidar com cada situação e fazer dessa situação o máximo melhor, né? Então, uma pessoa que tenha dificuldades emocionais, ela vai acabar contaminando todo mundo. E a madrasta era uma coisa forte, né? A mulher acaba sendo, pela própria Constituição, tendo impulsos diferentes do homem, né? O homem é mais, eu considero que o homem é mais, fica mais na dele, na relação, por exemplo, de julgamento, dependendo da característica também, né? Mas no geral, e a mulher ela é mais investida, eu creio que ela participa mais, né? Quando ela define alguma coisa, ela participa mais que o homem. De qualquer forma, é importante que a gente enxergue essa situação e esse lugar da madrasta, né? A madrasta ela pode ter um lugar saudável, feliz, né? Pode ter um lugar saudável de companheira, né? Um lugar saudável de esposa, né? Ela só não vai ter o lugar de dar origem aos filhos aos quais agora ela está também compartilhando o espaço. Mas ela pode fazer essa família muito feliz. Precisa sempre que a pessoa ela tenha coragem suficiente para se auto-rever, se auto-enfrentar, né? Eu vejo que isso é muito importante, porque a gente não tem, a gente sempre tem razão, né? O outro nunca tem. E eu acho que é assim, de você olhar a coisa e falar, puxa, isso que eu estou fazendo não está muito bom, né? A gente sempre sabe se as coisas estão boas ou não pelos resultados, né? E muitas vezes a gente nem se importa com os resultados porque a gente só quer fazer. Nós paramos no fazer e não em ver todo o contexto, né? Que seria o processo todo e o resultado do processo. Bom, eu vejo que as coisas são importantes no relacionamento familiar exatamente pelo fato de que esses lugares de homem e mulher, né, de esposo, esposa, de padrasto, madrasta, eles afetam os filhos e nós precisamos pensar que os nossos filhos são a continuidade de tudo que nós fazemos, né? Para que a gente não seja tão egoísta, não importa se você está ocupando o lugar de padrasto ou de madrasta, e começar a ver que as pessoas, nós criamos vínculos e aí nós delimitamos fronteiras. Eu vou dar um exemplo disso. Eu vi uma situação em que duas crianças estavam brigando, né? 2 garotinhos. E aí, o pai, quando chegou, ele cometeu o erro que eu creio que a gente comete mesmo, mas por ignorância, de bate no rosto, chuta ele, chuta mesmo, e incentivando o filho a maltratar a outra criança, que também é um filho. Isso aí é um bairrismo do ego que não tem tamanho, né? Aí o filho foi, porque sentiu a força do pai, e começou a agredir o outro, né? E isso já faz muitos anos, eu fui lá interferir, falei, que é isso? Não tem que brigar não. Não, mas ele tem que bater mesmo. Não tem que bater não, ninguém tem que bater em ninguém. Esse mundo é ruim em muitos aspectos por conta desses comportamentos. Aquele que é filho do outro tem que ter o mesmo respeito que você. Se você tem respeito pelo seu filho, você tem que ter respeito pelo filho do outro, né? É assim que a gente tem que fazer esse mundo ficar melhor. Eu até diria que o filho do outro também é seu filho, que o outro também é seu irmão. E nós não queremos um mundo assim, né? Nós queremos um mundo com cerquinhas por causa da nossa constituição medrosa e infeliz. Nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você. Você envia seus questionamentos e perguntas
perguntas para o foradocorpo.com e tenha a paciência que eu vou respondendo. Eu respondo em programas de rádio, né, e em vídeos você vai vendo no YouTube. E muitas dessas respostas também já estão nos meus vídeos. Se você for assistindo os vídeos, você vai encontrar, e aí eu vou ficar muito feliz de saber que nós estamos fazendo um trabalho juntos.